Se você sente que o seu dinheiro simplesmente some no final do mês ou nunca consegue guardar o que gostaria, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como se organizar financeiramente e ter um controle total sobre o seu dinheiro. Organizar as suas finanças não precisa ser um bicho de 7 cabeças. A verdade é que com algumas estratégias simples e disciplina, você pode parar de viver no sufoco e alcançar as suas tão sonhadas metas financeiras. Vamos aprender juntos como dar os primeiros passos para se ter uma vida muito mais equilibrada. O primeiro passo para se ter uma vida financeira organizada é saber o quanto você ganha e o quanto você gasta. Parece básico, mas muitas pessoas não sabem literalmente para onde o dinheiro está indo. Aquele famoso meme, tá sobrando mês e faltando dinheiro, que é justamente por conta desse descasamento de fluxo de caixa. E vale lembrar, muitas das pessoas físicas e das empresas têm problemas financeiros não por falta de patrimônio, e sim por falta de caixa, por ter um descasamento do fluxo, do quanto você está recebendo e do quanto você precisa pagar naquele período, naquele mês ou naquele semestre, por exemplo. Utilize uma planilha, um caderno ou um aplicativo para anotar tudo. Assim vai ficar muito mais visual do quanto você ganha e quanto você gasta. Vai ficar muito mais fácil de controlar isso. Coloque na ponta do lápis e categorize tudo que você gasta, como por exemplo, alimentação, transporte, iFood, brusinha da internet. Então tudo isso é muito importante que você tenha o controle para onde o seu dinheiro está indo. Isso vai te dar clareza e vai ajudar a enxergar aonde estão os seus excessos. Muitas vezes são os pequenos gastos diários que parecem simples, mas quando feitos todos os dias, acabam enfraquecendo o nosso orçamento mensal. Por isso que é muito importante, depois que você organizou o seu orçamento doméstico mensal, você pense na formação, caso você ainda não tenha, da sua tão falada reserva de emergência, que nada mais é do que de 6 a 12 meses da sua renda mensal, ou pelo menos dos seus gastos mensais. Esse valor tem que estar investido, de preferência uma aplicação segura, com baixo risco e com uma rentabilidade que entregue lá pelo menos 100% do CDI, que você tenha acesso fácil caso algum imprevisto venha a acontecer. E para isso é importante que você construa essa reserva de emergência antes de pensar no investimento de mais médio ou longo prazo. É ela que vai ajudar você a ter um sono mais tranquilo e vai também ajudar a pensar em investimentos mais ousados, ou mesmo se planejar para que em algum momento você possa ter recursos necessários para investir, por exemplo, na compra de uma casa, na troca de um carro, na viagem tão sonhada. É ela que vai te dar a segurança. Ela é como se fosse o alicerce, a fundação da sua casa. No caso, ela vai ser o alicerce do seu projeto financeiro. Dividir o seu orçamento entre gastos fixos e gastos variáveis é fundamental para que você entenda como está o seu orçamento e entender também onde você vai conseguir enxugar, cortar gastos. Porque gastos flexíveis ou gastos variáveis são muito mais fáceis da gente entender. Se você está saindo muito no final de semana, se você está tomando aquele cafezinho, aquela sobremesa a mais todo dia, você pode simplesmente cortar ou tentar reajustar a frequência com que você realiza esses gastos. Agora os gastos fixos, eles são um pouco mais rígidos, como por exemplo o aluguel ou a parcela da casa própria ou a conta de luz. Você tem influência sim sobre eles, só que é um pouco mais delicado você conseguir reduzir, por exemplo, o aluguel. O aluguel você consegue reduzir ou renegociando ele ou buscando um imóvel com um aluguel um pouco mais acessível. A mesma coisa a conta de luz. Você tem controle sobre ela desde que você economize consumindo menos energia. De lá existe todo um planejamento sobre isso. Enquanto que os gastos flexíveis, você pode simplesmente optar por não fazê-los ou fazer em menor quantidade, caso isso seja possível. Você consegue ver onde cortar e economizar para que isso melhore o seu dia a dia. Uma das formas mais simples de você organizar o seu orçamento mensal é você pensar na regra dos 50, 30, 20, em que 50% do seu orçamento você pode destinar para gastos fixos, 30% você vai destinar para gastos variáveis e 20% para investimento ou dívidas, pagamento de dívidas. Então, esse planejamento vai te ajudar a entender como você pode alocar o seu orçamento de forma mensal. Vamos supor que você ganhe R$3.000 por mês. Então, R$1.500 desses R$3.000 devem ser destinados para os gastos fixos, como por exemplo, aluguel, supermercado, conta de luz, conta de telefone, conta de internet. R$900, ou seja, 30%, podem ser usados para os gastos variáveis, como por exemplo, lazer, a saída de final de semana, o cinema, o almoço com a família, fora de casa. E R$600, ou seja, 20%,
vão direto para investimentos, como por exemplo a formação da sua reserva de emergência. Ou se você ainda está naquela fase de reduzindo o endividamento, você pode destinar para o pagamento das suas dívidas. Essa regra vai ajudar você a criar uma estrutura sólida, segura, sem exagerar nos gastos e sem também deixar de aproveitar a vida, tendo não só um orçamento, mas uma vida muito mais equilibrada. Dica muito importante: fuja, corra das dívidas. Por quê? Um dos maiores vilões da organização financeira são as dívidas. Os juros, eles podem ser excelentes amigos, eles podem ser excelentes aliados na construção de patrimônio, ou grandes vilões quando o assunto é dívida, porque em vez de você trabalhar com juros compostos ao seu favor, você vai trabalhar com juros compostos contra você. Então uma dívida que pode parecer pequena no começo, e o que acontece muito no Brasil, como alguns falam, a reserva de emergência do brasileiro em muitos casos acaba sendo um cartão de crédito. Então você acaba passando uma comprinha aqui, uma comprinha ali, e por algum motivo, como eu falei, por aquele descasamento do fluxo de caixa, o quanto você recebe, o quanto você tem que pagar, você pode acabar atrasando o cartão de crédito. E os juros sobre o cartão de crédito são juros muito altos, juros de 20% a 30% quando você atrasa o cartão de crédito. A mesma coisa no caso do cheque especial, ou caso você tenha alguma dívida ativa, um crédito pessoal ou uma dívida imobiliária. Então toda vez que você está devendo, você está correndo contra o tempo, literalmente, porque essa dívida tende a crescer muito mais rápido do que você consegue pagar. Então, passo muito importante: antes de você pensar em investir com um volume cada vez maior de recurso, pense primeiro em sanar, em reduzir as suas dívidas até zerar. Assim você vai trabalhar com juros compostos ao seu favor e não contra você. Outra dica muito importante: estabeleça metas financeiras. Uma das formas mais eficazes de se manter a disciplina financeira é estabelecer metas bem claras e alcançáveis. Pense nas suas prioridades: montar reserva de emergência, quitar dívidas, juntar para as próximas férias, para trocar de carro, para comprar a sua casa própria ou, quiçá, para a aposentadoria. Então, separe cada uma nas suas devidas caixinhas e assim você vai entender qual é a prioridade naquele momento. Divida essas metas entre curto prazo, ou seja, até um ano, médio prazo, de 2 a 5 anos, e longo prazo, metas acima de 5 anos. Isso te dá uma direção e te dá um norte para seguir economizando e investindo cada vez melhor. Uma dica importante também é que você pode automatizar os seus investimentos. Você pode deixar pré-estabelecido um valor que vai ser debitado da sua conta mensalmente para fins de investimento. Como a gente falou da regra 50, 30, 20. Se você for de fato destinar 20% do que você ganha mensalmente para investimentos, você pode já deixar pré-estabelecido que 20% vão sair da sua conta para investir. Voltando ao exemplo, se você ganha R$3.000, R$600 podem ir automaticamente para o investimento que você achar melhor. E o que acontece? Assim você garante que a sua disciplina vai estar sendo cumprida através da tecnologia. Assim vai evitar aquela pulada de cerca. Esse mês eu mereço, esse mês eu vou comprar algo a mais justamente para me bonificar. Mas a melhor forma de você se bonificar no mundo dos investimentos é pensando no seu eu do futuro. É que você vai ter uma vida com muito mais qualidade lá na frente e sem deixar de aproveitar o hoje. Organizar a sua vida financeira não é algo que acontece do dia para a noite. Literalmente. É uma jornada de aprendizados e ajustes constantes. Mas com muita disciplina e planejamento, você vai conquistar os seus objetivos que você tanto sonhou. Se você gostou dessas dicas, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais dicas como essa sobre organização, planejamento e investimentos. Até a próxima!